E hoje eu vou apresentar para vocês o conceito melasma lapidado, que eu sempre falo aqui para vocês e hoje eu vou apresentar para vocês. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. Eu ajudo profissionais da estética a se transformarem em referência no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. O melasma lapidado é para aquela profissional da estética que quer estudar, que quer ser referência, que não aceita ser mais do mesmo, que vai olhar para aquilo ali, vai absorver aquilo ali e falar assim: eita, agora eu consigo tratar uma paciente. Agora o que ela trouxer para mim, eu vou saber tratar. E eu falo para vocês, vocês vão usar isso não somente no melasma, vocês vão usar em muitas disfunções estéticas. Eu tenho aluno usando para acne, eu tenho aluno usando para emagrecimento, eu tenho aluno usando para rosácea, porque faz sentido. Quando você olhar e entender, você vai colocar isso dentro dos seus tratamentos de melasma. Bom, então, próximo passo. Primeiro, sintomatologia clínica. Primeiro, claro, conhecer todas as raízes do melasma, depois a sintomatologia clínica do paciente, depois olhar isso nos exames laboratoriais. E aí, qual é o próximo passo? É organizar isso tudo para você começar a fazer o tratamento da paciente. Agora que eu começo a suplementar, Marina? Não. A suplementação só pode entrar quando o paciente estiver pronto para receber, tá? Então, se o paciente não está pronto para receber a suplementação, não adianta. Paciente extremamente inflamado e paciente de melasma está inflamado, paciente com disfunção estética está inflamado, não vai receber a suplementação, não vai absorver. Então, não adianta nada você suplementar agora, porque o paciente não vai conseguir absorver, ele só vai fazer um xixi caro. Então, o que é necessário fazer? Cuidar desse terreno biológico, organizar todas as coisas, para depois sim ter o momento certo que você pode entrar com essa suplementação. Profissional de estética pode passar suplementação para o paciente? Pode, desde que saiba o que está fazendo. O que nós não passamos são medicamentos alopáticos, químicos. Inclusive, nem gosto dessa prática porque ele tem o ônus e o bônus, né? Então, todo medicamento químico, todo alopático, ele vai trazer bônus para sua paciente. Ônus, né? E um dos ônus é o melasma, que é medicamentoso. Pessoas que tomam muito anti-inflamatório, por exemplo, às vezes a nossa paciente diz assim: não, eu não faço uso de medicamento de uso contínuo, porém, 2, 3 vezes na semana ela tem dor de cabeça e toma um analgésico. O analgésico, quando chega na parede intestinal, vai fazendo furinhos, fazendo com que aconteça o processo do leaky gut, que é a abertura dos anéis do intestino. E o cocôzinho que deveria ir embora acaba permeando ali para dentro do processo do leaky gut, causando inflamação no corpo da paciente. E isso é uma raiz do melasma. Aí a paciente não faz uso do medicamento de uso contínuo, mas toma analgésico 2, 3 vezes na semana. E aí? Você tem que entender essa informação para poder entender o que aquela paciente vive para fazer o tratamento indicado para ela. Então, olha como é interessante a questão do conhecimento. O conhecimento é poder. E claro, só é poder se você coloca ele em prática. Então, você precisa ter conhecimento de tudo isso. Uma pessoa com processo de leaky gut, como eu expliquei para vocês, ela pode tomar o que for, não vai absorver. Então, você precisa primeiro cuidar do terreno biológico dessa paciente para depois começar o processo de suplementação. Ah, Marina, mas e aí? Não vai fazer nada no rosto? Vai, claro que vai. Você só tem que entender quando. A paciente chega toda desorganizada para você, toda inflamada, você acha que você fazer alguma coisa no rosto dela vai melhorar? Então você precisa organizar isso tudo que eu estou falando, fazer outros procedimentos dentro de consultório, tratar essa paciente pelas raízes para depois sim você fazer algo que seja no rosto dela. E o que fazer? O que você tiver na sua clínica. Tudo aquilo que você tem é um grande aliado ao melasma. Desde que você entenda que seja algo para recuperar a barreira cutânea do seu paciente.
O que a pele precisa entender? Que ela é um órgão de proteção. Então nós temos que trazer cada vez mais água para essa pele, nós temos que hidratar essa pele e ela tem que cada vez mais entender a função dela e estar pronta para exercer a função. Não é escamando a pele que você vai fazer isso. Então você vai recuperar a pele da sua paciente com tudo aquilo que você tem em mãos. E o que você tem pode ser usado. Da tecnologia mais simples até a mais elaborada, mais avançada. Pode usar o Skin Buster. O que eu não gosto, não recomendo de jeito nenhum, é as intradermoterapias com ácidos, que são aquelas mesclas conhecidas por quem faz injetável que tenha ácidos. Essas, para mim, é um verdadeiro pecado, porque a maior parte delas causam leucodermia de confete no paciente, tá? Então, isso eu não recomendo. Escamação, ácidos eu não recomendo, não gosto de jeito nenhum. Tudo aquilo que é suave, que traz hidratação, que traz água para a pele, vai responder muito melhor. Com toda certeza vai responder muito melhor. Você sabe o que eu mais uso em melasma? Mas de longe é o que eu mais uso? Peeling de diamante. Inclusive na sexta-feira, se eu não me engano, eu fiz uma live mostrando como eu faço o peeling de diamante. Gente, suave, suave. Só realmente para remoção ali de depósito de melanina, daqueles queratinócitos, tudo muito suave. Então, às vezes a gente pensa que o recurso para melasma precisa ser algo realmente agressivo, que tenha descamação, que caia a cara do paciente. Não, meninas, não precisa disso. Nós precisamos somente ali remover o depósito de melanina de forma suave e trazer muita hidratação para o rosto. E digo mais para vocês, com toda a experiência que eu tenho no melasma, só de você fazer uma boa máscara de hidratação no rosto da sua paciente, de revitalização, a pele já clareia. Claro, de forma externa, não estamos falando aqui nesse momento de raízes, né? A raiz vai permanecer mandando informação de inflamação, precisa tratar a raiz. Mas se formos pensar na parte do clareamento do tratamento, uma máscara de hidratação já clareia e muito a pele da sua paciente. Então é isso, toda disfunção estética é um preditor de doenças. Quando você, profissional da estética, entender este conceito, entender isso, que a sua paciente chegou com uma disfunção estética e ela está indicando para você um desequilíbrio corporal, você pode ter certeza que tem algo a mais aí que você precisa buscar. Você tem que buscar a raiz, porque o melasma nada mais é que uma informação de inflamação. Então, o melasma é um sintoma. E quando você, profissional da estética, entender que melasma é um sintoma, você vai mudar a forma com que você vai tratar a sua paciente. Você vai parar de fazer passo a passo, você vai parar de fazer receita de bolo, vai parar de gastar um horror com kits e mais kits, que são de ácidos, que te vendem uma promessa, mas que não fazem milagres porque eles não tratam a raiz do melasma. E o maior exemplo que eu deixo disso para vocês conhecemos que o melasma, alguns dos melasmas, né, são de raiz hormonal. Se a paciente tem problema hormonal, você fazer um peeling de escamação na pele dela, vai regular os hormônios dela? Não, não vai. Então não vai tratar raiz. Marina, mas nós podemos regular os hormônios da nossa paciente? Nós não vamos mexer nos hormônios, mas nós vamos mexer em toda a cascata que influencia a produção hormonal. E isso é interessante. Nós damos ao corpo da nossa paciente condição de produção. E é isso que a paciente precisa. A suplementação do hormônio em si é somente o médico que pode fazer. Mas, sinceramente, gente, mulheres jovens, que geralmente são as mulheres que nos procuram, elas têm total condição de produção hormonal. Então, nós precisamos entender o conceito, tudo aquilo que engloba essa cascata hormonal e fazer o equilíbrio daquilo que é necessário para que a nossa paciente possa produzir esses hormônios. E nós podemos fazer isso, se nós tivermos conhecimento suficiente. E é aí que entra o conceito melasma lapidado, para trazer o conhecimento que você precisa para tratar sua paciente dessa forma. E entender todo o processo.
como que é formado o hormônio, em que órgão que é formado, o que precisa para a produção, como agir para que venha acontecer esse processo. E o corpo em si só volta a produzir. E se for excesso de hormônio, como por exemplo no estrogênio, né? Se for o perfil estrogênico aumentado, que isso gera melasma, nós temos que entender por que ele aumentou, onde está o processo, onde está o problema da excreção, porque se tem hormônio demais é porque não está sendo excretado. E isso tudo nós, profissionais da estética, podemos fazer. Nós conseguimos agir na nossa paciente organizando essa cascata num completo, trazendo para ela uma melhora significativa.